Boa noite, irmãos. Vamos dar continuidade à nossa leitura de sexta-feira do livro do irmão Mackintosh, comentário sobre o livro de Números do Pentateuco, no Antigo Testamento. Partimos daqui. Em uma palavra, então, a palavra de Deus estabelece, mais clara e completamente, a verdade da unidade indissolúvel do corpo de Cristo. E, além disso, estabelece tão clara e completamente a verdade da disciplina da casa de Deus. Mas, observe-se, a execução adequada desta última nunca interferirá com a primeira. As duas coisas são perfeitamente compatíveis. Devemos supor que, quando o apóstolo ordenou à igreja de Corinto que afastasse do meio deles aquela pessoa perversa, a unidade do corpo foi tocada? Certamente que não. E, no entanto, aquele homem não era um membro do corpo de Cristo verdadeiramente, pois o encontramos restaurado na segunda epístola. A disciplina da casa de Deus havia feito seu trabalho com um membro do corpo de Cristo, e o errante foi trazido de volta. Tal era o objetivo do ato da igreja. Tudo isso pode ajudar a clarear a mente do leitor quanto ao assunto profundamente interessante da recepção à mesa do Senhor e exclusão dela. Parece haver uma quantidade considerável de confusão nas mentes de muitos cristãos quanto a essas coisas. Alguns parecem pensar que, desde que uma pessoa seja cristã, ela não deve, em hipótese alguma, ser recusada a um lugar à mesa do Senhor. O caso em 1 Coríntios 5 é bastante suficiente para resolver essa questão. Evidentemente, esse homem não foi afastado por não ser cristão. Ele era, como sabemos, apesar de seu fracasso e pecado, um filho de Deus. E ainda assim a Assembleia em Corinto foi ordenada a afastá-lo. E se não o tivessem feito, teriam trazido o julgamento de Deus sobre toda a Assembleia. A presença de Deus está na Assembleia e, portanto, o mal deve ser julgado. Pode subir, Jefferson. Verdade solene a saber que a santidade convém à casa de Deus para sempre. E mais, aprendemos que é com o próprio povo de Deus que a disciplina deve ser mantida, e não com aqueles de fora. Pois o que lemos nas linhas iniciais de Números 5, os filhos de Israel foram ordenados a expulsar do acampamento todo aquele que não fosse israelita, todo aquele que não fosse circuncidado, todo aquele que não pudesse traçar sua linhagem em uma linha ininterrupta até Abraão. Esses eram o motivo de exclusão do acampamento? De forma alguma. Quem então deveria ser expulso? Todo leproso, isto é, todo aquele em quem o pecado é permitido operar. Todo aquele que tem fluxo.
Isso. Isto é, todo aquele de quem uma influência contaminadora está emanando, e todo aquele que é contaminado, influência contaminadora, não, contaminado pelos mortos. Essas eram as pessoas que deveriam ser separadas do acampamento no deserto, e seus antítimos devem ser separados da Assembleia agora. E por que? Todos perguntar, todos podemos. E por que? Podemos perguntar, essa separação foi exigida? Foi para manter a reputação ou respeitabilidade do povo? Nada disso. O que então? Para que não contaminem os seus acampamentos no meio do qual eu habito. E assim é agora. Não julgamos e afastamos a má doutrina, a fim de manter nossa ortodoxia. Nem julgamos e afastamos o mal moral, a fim de manter nossa reputação e respeitabilidade. O único fundamento para julgamento e afastamento é este: a santidade convém à tua casa, ó Senhor, para sempre. Deus habita no meio do seu povo. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. E novamente, agora, pois, já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo, Jesus Cristo, a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para, pode subir aí, Jefferson, morada de Deus em espírito. Efésios capítulo 2, versículos de 19 a 22. Mas pode ser que o leitor se sinta disposto a colocar algumas questões como as seguintes: como é possível encontrar uma igreja pura e perfeita? Não há, não haverá, não deve haver algum mal em cada assembleia, apesar da mais intensa vigilância. Deixa eu ler isso aqui de novo. Mas pode ser que o leitor se sinta disposto a colocar algumas questões como as seguintes: como é possível encontrar uma igreja pura e perfeita? Uma pergunta. Não há, não haverá, não deve haver algum mal em cada assembleia, apesar das mais intensa vigilância pastoral e fidelidade corporativa. Como então esse alto padrão de pureza pode ser mantido? Sem dúvida, há mal na Assembleia. Na medida em que há pecado interior em cada membro da Assembleia, mas não deve ser permitido, não deve ser sancionado, não deve ser julgado e mantido sob controle. Não é a presença do mal julgado que contamina, mas a permissão e sanção do mal. É com a igreja em seu caráter corporativo, como com os membros em seu caráter individual. Se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 31. Portanto, nenhuma quantidade de mal deve levar um homem a se separar da igreja de Deus. Mas se uma assembleia nega a sua solene responsabilidade de julgar o mal, tanto na doutrina quanto na moral,
ela não está mais no terreno da igreja de Deus e se torna seu dever sagrado separar-se dela. Enquanto uma assembleia estiver no terreno da igreja de Deus, por mais fraca que seja e pequena em número, separar-se dela é cisma. Mas se uma assembleia não estiver no terreno de Deus, e certamente não está, se ela negar seu dever de julgar o mal, não é cisma continuar em associação com ela. Dá um tempinho aqui para ver se os irmãos têm algum pensamento. Essa questão de julgamento traz muita confusão mesmo, porque quando a gente pensa, né, fala, não pensa, fala sobre o julgamento que os irmãos devem ter no sentido de assembleia, ou uma má concepção da palavra de Deus, vamos dizer assim, né, na cristandade, usando aquele versículo, eu acho que está em Mateus, que fala: não julgueis para não ser julgado, né? A maioria dos cristãos denominados, né, que são de denominação, ele usa, principalmente os católicos, né, que gosta muito de usar esse versículo, né? Ah, não julgueis para não ser julgado, né? Por não trazer em sua doutrina um princípio, né, de santidade para todos os fiéis, né? Eles traz a santidade como algo exclusivo de uma pessoa que andou aqui fazendo caridade, tem algum milagre, né, atribuído àquela pessoa. Então, a pessoa é calunizada santa e somente quem é santa é aquela pessoa que o Vaticano calunizou, né? E ela não tem esse princípio de santidade, né? A santidade quer dizer separação. A gente vê muitos irmãos, até verdadeiros, né? Cristãos verdadeiros que fazem parte dessa denominação, né, do catolicismo romano, não entender a questão da separação com o mundo, né, e estar em santidade, né, e viver uma vida prática cristã separada do mundo, né, um cristianismo normal. E quando você vai falar sobre essas coisas com essa pessoa, né, falar de um julgamento que a igreja, né, falando no aspecto bíblico da igreja, né, assembleia, que deve haver o julgamento, né, quando a pessoa ela não está andando de forma ordenada, né, como Deus exige que um servo, um filho ande em obediência, aí ela entra logo com essa questão, né? Não julgueis, a gente não pode julgar para não ser julgado. Mas quando a gente vai lendo a palavra de Deus, principalmente esse versículo, esse capítulo aí de Coríntios, de 1 Coríntios 5, é bem esclarecedor, porque quando uma assembleia ela está, né, no seu devido terreno, como o texto traz,
ela está constituída sobre o fundamento, né, que é Cristo, né? Está reunida ao nome dele, e o nome dele significa todo o fundamento cristão, né, a doutrina trazida pelos apóstolos. Então, é colocada em prática, né, tudo que a palavra pede para que nós coloquemos em prática. E essa é uma responsabilidade da Assembleia, né, julgar o mal, né, julgar o pecado, o fermento. E como o texto traz, o julgamento não é de que a pessoa não é cristão ou é cristão, o julgamento é das práticas, né, da pessoa. Ela não pode estar em comunhão com os outros membros da Assembleia ali se ela estiver andando desordenadamente, né? Se ela estiver cometendo pecado que comprometa o testemunho da Assembleia. Então não é por causa dos irmãos, né, da santidade dos irmãos, por assim dizer, da moral, como o texto traz, da ortodoxia, não, é porque o terreno é santo, né? Porque está trazendo o nome do santo, né? O Senhor Jesus. Então, ele é santo. Se eu não me engano, está em Pedro, né? Sede santo, porque eu sou santo, né? O Pedro fala ali, né? Porque o Senhor pede que nós sejamos santos, porque o Senhor é santo. E o terreno de reunião, a casa de Deus, né? Ela tem que estar, pelo menos naquele, vamos dizer assim, naquele cômodo que a casa de Deus se transformou, né? Nessa grande casa, né? Onde não tem mais só vasos para honra, também tem para desonra, mas no cômodo, né? Onde estão reunidos aqueles que desejam fazer a vontade do dono da casa de Deus, né? O dono da casa tem que estar livre de sujeira, né? Vamos dizer assim, sujeira. Então, isso era para acontecer com toda a casa, mas a casa ela está nesse estado que a gente encontra hoje, lamentável, né, de ruína. Pelo menos nós, né, aqueles que foi despertado pelo Senhor, né, para essas verdades, para o terreno de reunião, para o testemunho do socorro, para estar reunido somente ao nome do Senhor Jesus, como ele pediu que estivesse, né? Estamos, digamos assim, em um cômodo e guardando essas verdades, né? E essa verdade é, vamos supor, a limpeza daquele cômodo. E aí a gente não pode deixar, né, de exercer essa responsabilidade. Então, se um irmão tiver em comunhão e ele, de repente, esteja praticando um pecado que venha comprometer, né, o testemunho dessa assembleia que está aguardando essa verdade, ele tem que ser tirado de comunhão, né? Mais uma vez lembrando, ele não está sendo tirado do corpo de Cristo, porque ninguém tem poder para fazer isso. É o Senhor que coloca membros, ao Senhor que acrescenta membros ao seu próprio corpo, e aqueles verdadeiramente cristãos que criam no Senhor Jesus e reconheceram Ele como Senhor e Salvador, ele faz parte e ninguém tem poder de tirar ele do corpo de Cristo, mas ele pode ser retirado de comunhão no sentido de restauração, né, para que ele venha se arrepender daquilo que ele estiver praticando, né, restabeleça a sua comunhão com o Senhor primeiro e depois seja colocado novamente em comunhão com os irmãos à mesa do Senhor, que é o lugar de todo cristão, né? Só queria trazer essa reflexão aí. Alexandre, eu creio que essa 1 Coríntios 5 vai ajudar aqui. Peraí que eu vou compartilhar, irmão.
Tá vendo aí? Tá compartilhando aí para os irmãos? Tá sim, Jefferson. Ah, aqui é o apóstolo Paulo, né? Quando ele escreve para a primeira carta, né? Ele fala que, mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal, nem ainda com mais. Aí ele continua aqui, ó. Ficou pequeno aqui. Porque eu tenho, porque que tenho eu de julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Aqui ele está falando do, 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 do que foi afastado, né, por ter deitado com a mãe com a esposa do seu pai, no caso, né? Então, assim, fui delegada à Assembleia a julgar, mas como o irmão Alexandre bem explicou, não julgar para tirar, excomungar o irmão, mas sim para que o próprio Senhor ele venha trazer o arrependimento a esse irmão, né? Pode falar, Leon. É só um complemento aí em cima do que o irmão estava falando, que a gente que foi participando assim, de denominação, né, a gente via que não tinha o julgamento dentro dos que estavam em comunhão, vamos dizer ali, reunidos, e tinha mais o julgamento para os que eram de fora, ou seja, tipo, de outra denominação, ou até de incrédulos, que não tinha nada a ver. Já quanto àqueles que estavam ali na mesma comunhão, não tinha julgamento, não tinha aquele cuidado, como os irmãos falaram aí. Então, é só esse complemento aí. Daí só um complemento também, a questão de julgar, que muita gente, como o irmão falou, né, confunde muito lá Mateus, sobre não julgueis para que não seja julgado. Ali a gente entende que a gente não deve julgar as motivações das pessoas. Não tem que julgar a motivação, não tem que julgar segundo a aparência, né, das pessoas, mas sim segundo a reta justiça. E nós somos, sim, vai ter vários versículos deixando claro que temos que julgar. Julgar, como alguns irmãos aí já falaram, as obras, né, as atitudes, o que acontece, os fatos, e não as motivações. A gente vai ter vários versículos, né? A gente pode ir lá em 1 Coríntios 6, ajuda também a entender. Se o irmão puder compartilhar, 1 Coríntios 6. Quando algum de vós, tendo algum negócio contra outro, irá juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas?
Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então aqui já não precisa nem seguir mais, já fica bem claro aí, mas vai sempre continuar falando sobre esse mesmo tema. A gente pode pular também para 1 Coríntios 11. Já está pertinho aí, 1 Coríntios 11, versículo 31. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Pois é, né? Até o que é profetizado em assembleia, quando estamos reunidos para ministério, né, e adoração, é julgado, né? Fale 2 ou 3 e os outros julguem. É uma questão, né, de dividir bem a palavra de Deus, né? Como fala lá em Timóteo, né? É uma pessoa que não divide bem a palavra de Deus, então ela acaba caindo, né, nessas confusões aí, acha que não pode haver julgamento por causa do fulano lá que disse que não pode, para se proteger, que a gente sabe, né, que para proteger uma multidão de erros e pecados, né, que principalmente os líderes, né, dessas denominações cometem, então eles desestimulam, né, o julgamento para que eles mesmos não caiam, né, nesse julgamento. E certamente esse é um dos grandes problemas, né, e que certamente trouxe essa ruína no testemunho, justamente por terem tirado, né, a questão do julgamento, falsificando a palavra, né, falando ali só Mateus 7 e tal, e não vendo, né, a Bíblia como um todo, e não entendendo o que está querendo dizer ali em Mateus 7, porque você não pode pegar só o versículo isolado, tem que ver todo o contexto, e vai deixar bem claro que é sobre isso, é sobre não julgar motivações, e não atitudes, obras, fatos, isso aí tem que ser julgado. E como o irmão bem lembrou, né, fale 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Então, a falta de julgamento certamente foi um dos pilares para trazer essa problemática que está aí hoje, né? Essas divisões, tantas seitas, justamente porque se abriu mão, né, de forma certamente propositada, do julgamento, né, da vigilância. A gente vai encontrar vários versículos na Bíblia, né, sobre vigilância. Primeiro é vigiar e depois orai, né, sempre estarmos atentos. A gente vai encontrar os irmãos lá em Bereia sendo mais nobres do que os irmãos em Tessalônica, se não me falha a memória, em outro lugar. Então, por que eles eram mais nobres? Porque examinavam as escrituras. O que é examinar? É julgar, é esquadrinhar, é buscar ver o que Paulo está falando, para ver se realmente está de acordo com a autoridade. A autoridade não é Paulo, a autoridade é a palavra de Deus. A autoridade não é quem fala, mas é a palavra de Deus. Então, a gente tem que ter, irmãos, muito claro isso em nós. E termina que a carne, ela tende para essa questão de não julgar. A carne tende para essa questão de ficar em paz, do politicamente correto. Porque se eu falar, o irmão pode não gostar. Se foi aí. Nós somos assim mesmo.
Então é importante lembrar que a palavra é a autoridade. E a palavra de Deus. E como está escrito no livro aí, né, convém a santidade à casa de Deus. Então, Deus está na casa e convém a santidade à casa de Deus. Então, realmente, não podemos abrir mão, né, do julgamento, tanto próprio, principalmente primeiro, como também dos demais irmãos. Isso deveria ser uma coisa normal, deveria ser algo corriqueiro em nós. Não deveria termos milindre para poder julgar palavras, atitudes, né, atos. Não deveríamos, deveria ser uma coisa normal, né, rotineira na nossa vida, mas, né, isso se perdeu com o tempo e vai passando. Mas é muito importante sempre estarmos sendo lavados, né, pela palavra, para a gente não deixar nunca mais, né, voltar ou acontecer o mesmo que tem acontecido aí há muito tempo, que já está praticamente, né, normalizado, né, de não haver julgamento. Só mais um complemento aí, Isaac, assim, o que o irmão está falando, como o irmão falou aí, que muitas das vezes a falta de julgamento é tido como um falso amor, porque eu amo meu irmão, então estou com medo de magoar meu irmão, fico preocupado, que até um certo cuidado muitas das vezes, e não é assim o amor de Deus, né? O amor de Deus julga, porque os irmãos, nas lives, os irmãos sempre falando, e eu concordo plenamente que o amor sem a verdade, ele não vai ter efeito, né? Então, ele tem que ter uma comunhão, o amor sempre está junto com a verdade. E a verdade também sem amor, aí vai causar, às vezes, alguma confusão com os irmãos, alguma coisa. Então, tem que haver uma comunhão, né? O amor sempre junto com a verdade. E aí, eu até lembrei aqui de Hebreus 12, que bem mostra isso. O amor de Deus é um amor que corrige, é um amor que nós não sabe nem dimensionar, vamos dizer assim, mas que corrige. E aí, se o irmão quiser colocar aí em Hebreus 12, a partir do versículo 6, versículo 5 eu creio que vai até o 10, mais ou menos, que vai falar um pouco desse amor que julga, né? Aí eu comentando aos irmãos numa live aqui no IDC, falando sobre isso com os irmãos, porque se a gente não tivesse cuidado, né, vai acabar dando confusão. Então, só para terminar aqui, eu vou ler a passagem aqui. Se o irmão não quiser ler aí, eu leio aqui. Mas se algum irmão quiser ler aí também, pode ler. Do versículo 5 diz: E já vos esqueceste da exortação que argumentei convosco, como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaie quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há que o pai não corrija? Eu creio que até aqui está bom, irmãos. Só para complementar isso que o irmão Isaac estava falando, que a gente vê denominação, como a gente viu lá com muito tempo, eu mesmo fiquei uns 30 anos na denominação e eu via isso. Então, tem aqueles irmãos que eram mais apegados com os outros ali, às vezes não queria magoar, não queria falar do erro, e isso ia crescendo cada vez mais. E não é isso que é a palavra de Deus, que a palavra de Deus mostra. Esse não é um amor verdadeiro, né? O amor verdadeiro é aquele que corrige. Se eu amo meu irmão, eu não vou deixar ele no erro, achando que eu estou amando ele. Não vou magoar meu irmão, não. Aí é que é falta de amor. A gente não sabe, não percebe, mas isso é que é falta de amor. Você está vendo o irmão no erro e às vezes
não falar, não corrigir. Até aí. Irmão Renan sugeriu aí Provérbios 9. Oito e 9. Não repreendas o escarnecedor para que não te odeie. Repreende o sábio, e ele te amará. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina o justo, e ele aumentará em doutrina. Vamos dar continuidade aqui à nossa leitura. Tem mais de 10 minutos. Mas isso não tenderá a multiplicar e perpetuar divisões? Certamente que não. Pode tender a romper meras associações humanas, mas isso não é cisma, mas o contrário. Na medida em que todas essas associações, por maiores, poderosas e aparentemente úteis que sejam, são positivamente antagônicas à unidade do corpo de Cristo, a Igreja de Deus. Não pode deixar de impressionar o leitor positivo que o Espírito de Deus está despertando a atenção em todas as bandas para a grande questão da igreja. Os homens estão começando a ver que há muito mais neste assunto do que a mera igreja? É uma pergunta. Os homens estão começando a ver que há muito mais neste assunto do que a mera igreja? Está se impondo a muitos corações e exigindo uma resposta. E que misericórdia ter uma resposta para dar. Uma resposta tão clara, tão distinta e tão autoritária quanto a voz de Deus, a voz da Sagrada Escritura pode dar. Não é um privilégio indizível quando atacado por todos os lados pelas reivindicações das igrejas, alta igreja, entre aspas, baixa igreja, entre aspas, ampla igreja, entre aspas, igreja estatal, entre aspas, igreja livre. Ser capaz de recorrer à única igreja verdadeira de Deus, do Deus vivo, o corpo de Cristo, nós certamente a estimamos como tal e estamos firmemente persuadidos de que somente aqui está a solução divina para as dificuldades de milhares do povo de Deus. Mas onde se encontra esta igreja? Não é uma tarefa sem esperança sair para procurá-la em meio à ruína e à confusão que nos cercam? Não. Bendito seja Deus, pois, embora não possamos ver todos os membros da igreja reunidos, ainda assim é nosso privilégio e dever sagrado conhecer e ocupar o terreno da igreja de Deus, e nenhum outro.
E como esse terreno deve ser discernido? Acreditamos que o primeiro passo para discernir o verdadeiro terreno da Igreja de Deus é se afastar de tudo que é contrário a ele. Não precisamos esperar descobrir o que é verdadeiro enquanto nossas mentes estão nubladas pelo que é falso. A ordem divina é: cesse de fazer o mal, aprenda a fazer o bem. Deus não nos dá luz para 2 passos de cada vez. Portanto, no momento em que descobrimos que estamos em terreno errado, é nosso dever abandoná-lo e esperar em Deus por mais luz, que Ele certamente dará. Mas devemos prosseguir com o nosso capítulo. O Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, quando um homem ou mulher cometer qualquer pecado que os homens cometem, para fazer uma transgressão contra o Senhor, e essa pessoa for culpada, então eles confessarão o pecado que cometeram, e ele recompensará sua transgressão com o principal dela, e acrescentará a ela a quinta parte dela, e dará àquele contra quem ele, que a transgressão seja retribuída ao Senhor, ao sacerdote, além do carneiro da expiação, pelo qual uma expiação será feita por ele. A doutrina da oferta pela transgressão foi considerada em nossas notas sobre Levítico, capítulo 5, e a isso devemos remeter nosso leitor, pois não pretendemos ocupar seu tempo ou nosso entrando em quaisquer pontos que já foram considerados. Apenas observaremos aqui as questões muito importantes de confissão e restituição. Não somente é verdade que tanto Deus quanto o homem são ganhadores pela grande oferta pela transgressão apresentada na cruz do Calvário, mas também aprendemos da citação anterior que Deus esperava por confissão e restituição quando qualquer transgressão tivesse sido cometida. Isso bem? A sinceridade da primeira seria evidenciada pela última. Não era suficiente para um judeu que havia transgredido contra seu irmão ir e dizer: sinto muito. Ele tinha que restaurar a coisa em que havia transgredido e adicionar um quinto a ela. Agora, embora não estejamos sob a lei, ainda podemos reunir muita instrução de suas instituições. Embora não estejamos sob o mestre escola, podemos aprender algumas boas lições dele. Se então pecamos contra alguém, não basta confessarmos nosso pecado a Deus e ao nosso irmão. Devemos fazer restituição. Somos chamados a dar provas práticas do fato de que nos julgamos por conta daquilo em que pecamos. Irmãos, já são 9 horas, se os irmãos achar por bem a gente encerrar nesse ponto e deixar para iniciar na próxima semana desse questionamos se isso é sentido. O que é que os irmãos acham? Tudo bem, viu, Alexandre?
Eu lembrei quando você falou da questão do católico, né? Eu, eu creio que quem caminhou, né, essa caminhada é longa, né? Aí eu passei pelo catolicismo, vou falar no geral, o sistema religioso falava assim, né? Quem nunca pecou, atire a primeira pedra. E, no, e também tem outras frases, né, que foi incorporada para se justificar e até tirado de fora de contexto, né? Tem um salmo que fala que ai daquele que tocar no ungido, né? Então, o sistema religioso usa muito isso para dizer que o clérigo ele não pode ser julgado, né? Seja na igreja católica, seja na igreja pentecostal, angélica. Então, esses homens viraram, falar aqui, né, deuses com D minúsculo, né? Então, por isso que o Senhor fala, né, que do mal do fermento, né? Contamina, né? Contamina. Por isso que é importante esse julgamento. Não um julgamento de apontar o dedo ou se sentir mais santo porque o irmão pecou. Que isso também, a carne também, como o irmão Isaac falou, a carne também. O irmão pecou, eu me sinto mais santo, né? Tem isso também, né? Mas sim, como o irmão Leonis falou, verdade e amor, se eu não estiver errado, Leonis, em uma das cartas de João, fala de justiça e amor. Primeiro, para se haver o amor, primeiro se coloca a justiça. E devemos ter sempre cuidado de não julgar. Foi até uma palavra do irmão que falou no estudo, né, que a gente às vezes tende a querer julgar como Deus. E a gente não consegue ter esse julgamento, esse olhar de Deus. Por isso que a gente tem a doutrina e bem sabemos que o nosso limite é até aí. Pois é, Jefferson, tem sempre essa frase, né? Pronta para poder dar, para se proteger, proteger os seus líderes, proteger a sua denominação e a má doutrina da sua denominação, né? E quando a gente fala do julgamento, e esse julgamento das práticas, né, dos membros da igreja, aí a pessoa dá logo, né, esse bordão aí, né? Aquele que não pecou, atire a primeira pedra, né? Então, não é disso que a gente está falando, mas a gente compreende, né, que na ignorância, né, do terreno de reunião e daquele precioso que se coloca no meio, né, que é por causa dele que se deve haver o julgamento para que as coisas funcionem do jeito que ele quer, né, em obediência, em ordem e decência. Na falta da compreensão disso, né, do terreno de reunião, do fundamento da sã doutrina,
As pessoas, né, não têm essa luz, né? Infelizmente, muitos dos nossos irmãos não têm essa luz, acha que congregar, né, é só ir a uma denominação, um espaço físico, né, lá escutar um pregador, ou um padre rezar uma missa e vir para casa, né? Não tem a, como é que eu posso dizer assim, a compreensão da profundidade que é estar congregado, né, para o Senhor Jesus, né? Porque não tem o Senhor como o centro da sua adoração em si, né? A gente sabe que essas denominações, esse grupo de homens, eles têm um homem como o seu principal objeto ali, vamos supor, até falam de Jesus, né? Mas a gente sabe que o sistema todo funciona em redor dos homens, né? Dos homens, do líder daquela denominação, daquele grupo que seja, felizmente. Ok, irmãos, são 9h07. Já printei aqui, vou estar tirando a gravação. Irmão Isaac, você pode dar graças depois?